Irmãos, estamos vivendo o domingo do Memorial do Senhor. E chegamos agora ao mês de abril, com a graça de Deus, e nós vamos hoje poder perceber que as portas estão se abrindo a muitas pessoas. Por quê, pastor? Há muitas lutas, não é verdade? Sim ou não? Sim. Mas o povo de Deus está criando uma casca, irmão, uma estrutura muito grande no nome de Jesus. Para quê, pastor? Para nós progredir o que, pastor? Um contato maior com o Senhor. Mas como que eu vou viver isso, pastor? Uma evolução? Ouvindo a palavra. Porque evoluir não é destruir. Evoluir é crescer. Sim ou não? Sim ou não? E o texto, meu querido, que nós vamos falar às pessoas é o que, pastor? Aparentemente, para muitos é inútil, mas para nós vale muito a pena. Por quê? Por que o pastor está falando isso? Porque existem pessoas que enxergam diferente. E daqui, meu irmão, começa um novo pontapé, uma nova série de mensagens falando de memorial. E eu creio que Deus vai falar muito no seu coração. Por quê? No mês passado, nós falamos de quê? Falamos de quê? Me lembra mês passado? Falamos que nós devemos ter o quê? Mês passado foi mês de quê? De quê? De vitórias. Sim ou não? Aprendemos muito sobre Davi. Teve gente que aprendeu até demais. Mas hoje nós vamos começar uma série de mensagens. Hoje nós vamos falar sobre Ana. Ana, por quê, pastor? Ana teve, pastor, um memorial do Senhor, o nome dela, ela e sua família. E vamos lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, no nome de Jesus. Primeiro livro de Samuel 1. E houve um homem de Ramataim, Ofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Joró, filho de Eliú, filho de Gur, filho de Ofé e Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha o quê? Filhos. Qual é o nome do marido? Eucana. O que significa Eucana, pastor? Ele morava no território da tribo de Efraim. Ele era casado com duas mulheres, Ana e Penina. E a história de Eucana ficou muito conhecida na Bíblia. Por quê? Porque Eucana, ele se torna pai de quem? De quem? Samuel. Do profeta Samuel. E o nome Eucana significa Deus tem tomado posse, ou Deus tem criado. Ó, Deus tem tomado posse, ou Deus tem o quê? Criado. E você sabe, meu querido, que esses nomes na cultura judaica têm um grande significado. Por quê, pastor? Deus se apodera e Deus gera. Ó, Deus se apodera e Deus gera. Então, o nome Eucana era isso. Significava o quê? Deus tem tomado posse ou Deus tem criado. E aí, curiosamente, nós vemos que justamente aquilo que, pastor, que você vê que Ana não tinha filhos, mas Penina, ela tinha o quê? Filhos. Não era só um filho, ela tinha vários filhos. E aí no versículo seguinte diz: subia, pois, este homem à sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló, e estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofins e Finéias, os dois filhos de quem? De Eli. Eram costumes que eles tinham de levar as suas ofertas, levar o seu dízimo
alguém ali que recebia. O profeta mais velho era o Eli. Ele tinha dois filhos, chamados Ofnis e Finéias. E acontece o que? Versículo 4. E sucedeu o que? No dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado o quê? O problema de Ana não era com o menino. O problema de Ana era com quem? Com o Senhor. Não sei se você lembra que quando uma das mulheres de Jacó, chamada Raquel, ela vem e reclamar com Jacó porque ela não tinha o que, irmãos? Filhos. Lembra que eu falei sobre isso? Sim ou não? E Jacó fala o quê? Agora eu sou Deus? Eu sou Deus para te dar filhos? Porque Jacó ele sabia que o problema não era com ele. Pastor, mas nesse tempo um homem, ele tinha duas mulheres. Quer dizer o quê? Que hoje eu posso ter duas mulheres? Não, hoje é homem de uma só mulher, mulher de um só homem. Só tirando essa dúvida, tá? Porque às vezes tem pessoas que começam a viajar na maionese e começam a querer imaginar coisas. E aí acontece o quê, meu querido? Que a Ana, o ventre dela, não gerava o que, irmãos? Filhos. Por quê? Porque Ana, ela não tinha provedor de quê, irmãos? Ela não era provedora de semente. Ela não provia a semente. E se não provia a semente, ela era o quê? Estéril. Mas a Penina, ela tanto dava filhos, como ela dava o quê? Filhas. E no tempo de crescimento, meu irmão, fértil que nós estamos agora, nós devemos colocar o quê? Os filhos nos eles. Como assim, pastor? Se Eucana não via o Samuel dentro da barriga de Ana, o que ele fazia com a sua parte? Qual era a parte? Versículo 6. Versículo 5, perdão. 5. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava quem? Ana. Quer dizer, ele fazia a sua parte. Provavelmente ele pedia para Deus lá no tempo: Deus abençoa a Ana. Estou dando aqui o sacrifício a ela, por ela. Por quê? Porque eu amo muito essa mulher. Então, meu querido, ele dava uma parte muito importante, porque ele liderava uma família. Aquelas duas famílias que ele liderava, de ano a ano, ele peregrinava. Ele levava aquele local sacrifícios escolhido por Deus, e ele sacrificava algo. E me chama a atenção, meu querido, que ele terceirizava a sua situação, que ele sacrificava e ministrava o que, irmão? Para uma família que muitas das vezes nem existia ainda. Aonde, pastor? Na vida de Ana. Porque ele levava sacrifícios além que ele dava para a família. Pode prestar atenção. Ele levava bastante sacrifício além que ele dava para a menina. Não, pastor, porque ele amava a Ana. Não, porque ele já via ali o impossível. E quem pode fazer o impossível? Quem pode? Deus. Só Ele pode fazer o impossível. Por quê? Porque, meu irmão, ele chegou numa visão profética. Por que profética, pastor? Porque você ainda não tem filho, mas eu te honro como uma mulher amada. Uma mulher suprida em todas as necessidades. E no versículo 6 diz: e a sua competidora excessivamente, aí estava, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado o quê? A mão. Quer dizer o quê? A competidora. Para a menina, aquilo ali era uma competição. E aí você sabe, quem já competiu aqui alguma vez, os homens que jogam futebol, ó,
Quando você vê o seu time perdendo, você fica bravo. Se eu não, por exemplo, o Vasco perdeu, né? Graças a Deus. Né? De 3-0 para o Corinthians. Eu fiquei feliz. Os vascaínos ficaram tristes. Né? Hoje o Flamengo ganha de vitória. Vou ficar mais feliz ainda. Né? É o quê? Sampaio? Não, não estou pensando isso. É Sampaio. É o quê? Qual tipo de tosse? Só para o Sampaio? É, o outro, que tu gosta? É, eu disse que gosto mais do Sampaio e o outro. É o Vasco. Acho que é vascaíno também? É o quê? Vamos botar ele no banco, o que ele vai dizer? Eu era vascaíno, tu me disse. Perdoa. Ah, não. Tá bem. Só Sampaio. Tu ganhou outro? Não sei o que é isso. Onde que eu estava meio olha, mas me escapava. Então, pessoal, acontece que havia uma competição. Eu dou filhos, e você não dá nada. Aos olhos de menina, ela era feliz. Porque ela tinha filho, ela tinha mais tempo para o marido. Mas quem que Eucana amava mais? Quem? Ana. Mas aí acontece o quê? Que Ana não percebia. Penina fazia o quê? Cavar a bênção de quem? De Ana. Por causa do quê? Da ira. A Bíblia diz irai-vos, mas não eles. E aquela ira fazia a bênção de Ana não chegar até ela. Mesmo com sacrifícios, sim. Mesmo com peleja, sim. E Ana começou a querer ver, porque aquilo começou, meu irmão, ó, perdi Ana de ser abençoada. E no versículo 7 diz: e assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Quem chorava e não comia? Ana. Ela não comia, ela chorava, ela ficava brava, porque praticamente todo ano Penina dava o quê? Deus. Penina estava grávida. Então ela começou a perceber o que, pastor? Que o problema não era com Deus, não era com Eucana. Por quê? Versículo seguinte. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que chorais? E por que não comes? E por que está mal o que, irmãos? Oh, irmão, cuida. Isso. Se você quer uma vida bem com Deus, o que diz em Provérbios? Deixa eu marcar. Abra não, olha aqui na televisão. Provérbios 4:23. Nem vá lá não, porque você vai perder tempo aí para voltar novamente. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Ela não comia, ela só chorava. Provavelmente o coração saiu o quê? Vida ou morte? Morte. A Bíblia deixa bem claro, lá em Provérbios 18:21, coloca aqui para mim. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá da onde? Do seu corpo. Olha, meu pastor, quando você está com o coração amargurado, a palavra que sai da sua boca sai palavras boas? Quando você está irritado, irado, sai palavras boas? Sim ou não? Não sai. E
quando a Penina irritava Ana, o que ela ficava? Ela chorava, ela comia. O marido percebia que ela ficava com o coração muito mal. E nós aprendemos que o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque quando o coração está cheio, a Bíblia diz que a boca ela faz o quê? Ela fala. Ela começa a falar. E falava que palavra, irmão? Palavras boas ou palavras ruins? Pensamentos são bons ou pensamentos ruins? Pensamentos ruins. Por quê? Você imagina, vai dar certo? Não vai dar? Não vou conseguir? A minha vida vai ser a mesma? Vou viver sempre nessa vida mesquinha? O diabo está enganando? O diabo começa a destruir? Porque você começa a achar desculpas. Pessoas, você começa, meu irmão, a ver, porque a desculpa de Ana qual era? Menina me irrita, menina faz eu ficar mal, o meu marido dá mais atenção para ela porque ele tem filhos e filhas com ela. E quando ele vê Ana naquela situação, ele tenta mudar. É a mesma coisa quando você vê a sua esposa triste, o seu filho triste, você pergunta para o seu marido o que ele tem. O que está acontecendo? E quando ele diz para você assim, não está acontecendo nada, você fica mais preocupado ainda. É verdade? Sim ou não? Não é verdade? Você não fica mais preocupado ainda? Por que, pastor, não fica mais preocupado? Porque você vê no semblante daquela pessoa que ela não está bem. O coração, meu irmão, pode até se esconder, você não consegue ver, mas o rosto, você olha. A tristeza, a cara de choro, o pensamento. E o diabo começa, meu irmão, a agir para você não ser abençoado. Porque você deve guarda o teu coração. Porque, volta lá, 1 Samuel capítulo 1, versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que chorais? Porque não comes, e porque está mal o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Quer dizer o quê? Ele tentava suprir aquela necessidade, aquele vazio que ela estava sentindo naquele momento. Mas é algo que só Deus podia preencher. Mas eu te pergunto, Deus vai entrar na vida de alguém se Ele não quer? Deus vai mudar a vida de alguém se ela não quer uma mudança? Porque Deus só vai mudar, meu irmão. A Bíblia diz que Ele bate. Se alguém ouvir a sua voz, Ele anda. Por quê, pastor? Por quê, meu querido? Você vai ver. Vai ver o que, pastor? Jesus ali mostrando ao companheiro para tentar, meu irmão, uma vida com quem? Com Deus. O companheiro ia, ó. Porque Deus poupa com as poupas dele o filho que iria servir a quem? A Deus. Porque da onde Deus tirou um grande profeta? Foi de Penina ou foi de Ana? Aonde que ia gerar o homem de Deus, o nazireu, escolhido desde nascença por Deus, desde o ventre da onde? Da sua mãe. Era de Penina ou era de Ana? De Ana. Por quê, meu irmão? Ana ainda não tinha voltado o seu coração para Deus. Mas Eucana teria uma descendência legítima, uma esposa que ele amava. Você lembra que ele disse? O que ele disse? Não te sou melhor do que 10 filhos. Uma esposa que ele amava. Tanto, que o conselho, meu querido, que ele dá para ela qual é? Um start. O que é um start, pastor? Você sabe o que é start? Sim ou não? Alguém sabe o que é start? Quem já jogou videogame aqui? Ninguém? Só eu. Quem jogou videogame?
o carro start, stop. Quer dizer, liga, desliga. Começo e fim. Ana deveria começar o quê? O start, o recomeço, ou o começo. Ela precisava viver o sobrenatural que vinha de quem? Do nosso Deus. Ela precisava viver, meu irmão, o nosso Deus, o Deus de maravilhas. Como, pastor? Passa para o versículo 16. 1 Samuel, versículo 16. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Quer dizer, filha de Belial, filha do diabo. Ela vai naquele dia com o marido, e ela vai ao templo para orar. Ela foi com quem? Ela ficou lá sozinha. O Eli, ele presta atenção ali sentado naquela mulher. O Eli pergunta para ela: você está embriagada? Você está bêbada? Você tomou alguma coisa? É a mesma coisa quando você toma uma decisão de servir Jesus. Algumas pessoas vão chegar para você: e aí, tu está maluco? Doido? Agora tu vai para a igreja servir o pastor? Assim que foi comigo. A minha mãe chegava em casa, ela ia ver os meninos. Quando ela chegava, não tinha ninguém em casa. E ela chegava: veio do trabalho, a gente vê aqui, você não está em casa, você está para a igreja. Você é mãe, para a igreja, busca o Senhor. Preciso de uma mudança de vida. E isso dependia de quem? De mim. Ela me dizia assim: vai dar o dinheiro para o pastor? Não, né? Mas não, já estou dando. Por quê? Era uma mãe que não tinha o quê? Conhecimento, o que tem ignorância. Se hoje eu me tornei um homem que sou, hoje eu tenho uma família que eu tenho, porque meu irmão eu fui em busca de Deus. E tem muita gente que não entende, tem muita gente que só critica. Às vezes você fala: o fulano aceitou Jesus, aquele cachaceiro? Não é assim. Os amigos que diziam que eram amigos da rua falavam desse jeito para mim: dou um mês para ele se desviar, dou um mês para ele beber. E aqui, rapaz, toma uma aqui comigo. Eu disse: não, meu amigo, agora eu vou para a igreja. Tinha um que dizia: então vai lá, pastorzinho. Eu disse: como Jesus? E eu ia, qual carro que eu tinha? Eu tinha um carro que botava uns 3 mil dentro. Ia de pés. Não ganhei nem para ninguém. Eu lembro que o primeiro pastor foi o pastor Gabriel, e ele falou assim: irmão, fica firme, Deus é contigo. Deus vai te abençoar e vai te honrar no nome de Jesus. Esse Senhor pastor, Deus vai me honrar no nome de Jesus. Eu fiz igual meu irmão. Sabe quem? Igual o Zaqueu. Não olhei para o homem, eu olhei para Jesus. Se você olhar para Jesus, você vai ver o grande futuro que você tem. Por quê, pastor? Porque o Eli olha para Ana e diz: ô filha do diabo. Porque foi isso. Filha de Belial, quer dizer, filha de quem? De Satanás. Ou filha do diabo. O que você tem? Por quê, pastor? Volta o versículo 18. Ou 16, 15. Porém, Ana respondeu e disse: não, volta 14. E disse Eli: até quando estarás tu embriagado? Aparta de ti o quê? Aparta de ti o quê? Do teu vinho. Quer dizer, o Eli viu que Ana estava ali orando, buscando quem? O filho, Samuel. Buscando Samuel. Buscando, meu querido, uma provisão para a vida dela. E a Bíblia diz que aquele que busca, esse não. Mas em todo lugar você vai encontrar apoio, meu irmão. Às vezes a gente quer apoio da nossa família, a gente não tem. Sabia disso? A gente não tem. A gente quer às vezes apoio da esposa, não tem, do marido não tem, do filho não tem. E você tem o apoio mais especial, mais maravilhoso que é de Deus. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque o profeta, ele não percebeu que a Ana estava precisando de quê?
de ajuda. Porque se você for ver, olhar, a Ana não comia, a Ana não bebia, a Ana era amarga de coração. Se nós vamos trazer para o nosso dia de hoje, você vai dizer que a Ana sofria, pastor, de ansiedade, de depressão, porque a Ana não queria sair de casa, a Ana queria ficar só chorando. Para você ver. Se a gente for trazer para o dia de hoje, você vai perceber que a Ana, ela sofria mais ou menos isso. E ela vai à igreja, orar, e o homem de Deus que está lá não percebe, mas dá uma bronca nela, ou bêbada, ou cachaceira. A parte de ti te converte, mas o versículo 15 diz: porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher, o que, irmãos? Atribulada de espírito, nem vinho e nem bebida forte eu bebido, porém tenho derramado a minha alma perante Ele, o Senhor. O que vai dizer, pastor? Derramado a minha alma perante mim? O Senhor. Pastor, que algo. Que Ana disse, tudo derramado. E aí diz mais: não tenhas, pois, a tua serva, filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e dos meus desgostos tenho falado até quando? Tenho falado até quando? Até agora. Não tenha a tua serva, filha do diabo. Tenho falado, tenho derramado o meu coração diante de Deus. Por quê, meu querido? Ana, através de uma decisão, de uma oração, decidida a mudar de vida, disposta a fazer um pacto com Deus, porque não quer apenas o filho, ela queria o quê? Uma semente que mostrasse o quê, pastor? Eu quero uma semente que mostre o quê? A diferença. Porque o Samuel foi uma semente que Ana teve o quê? A diferença. A diferença. Um dia desse eu tinha e falei: olha, você já chegar um dia da sua vida e você vai morar com Alvins e Finéias. Mas se você for olhar com Alvins e Finéias, você vai ser um deles. Não, falei para minha esposa. Eu disse: olha, vai chegar um dia que o Diego vai morar com Alvins e Finéias. Você sabe que é o Diego, né? O seu não. Ele é rapaz ali. Eu digo: olha, vai chegar um dia que ele vai morar com Alvins e Finéias. Falei para ela, com essa semana mesmo, mas se ele olhar para o Samuel, ele vai ser um grande homem de Deus. Ela ficou calada. Nós vamos viver em um mundo que vai existir Alvins e Finéias. Alvins e Finéias dava um mau testemunho, comia comida sacrificada, se deitava com mulheres no altar de Deus. Mas o Samuel convivia e morava com eles. Mas o Samuel fazia o que Alvins e Finéias faziam? Sim ou não? Então, meu querido, para você ver o que, pastor? O pacto da diferença. Como, pastor? Fez a diferença o Samuel? Sim ou não? Sim. Porque, olha o versículo seguinte. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que ele pedisse. E disse ela: achei a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. A tristeza ficou para onde? Para trás. Porque ela se derramou de Deus. Ela tomou uma decisão: eu não quero mais viver dessa forma, desse jeito. E naquele momento, quando ela foi abençoada pelo homem de Deus, que foi o Eli, existia algo dentro do ventre de Ana? Existia? Existia algum Samuel ali? Sim ou não? Não. Não existia ali. Mas aí diz assim, ó, no nome de Jesus. Ó, 19. E levantaram-se de madrugada
e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, a sua mulher, e o Senhor lembrou de quem? Quer dizer o quê? Que Eucana coabitou com Ana. Vocês sabem o que é coabitar? Se deitou com Ana, e naquele momento quem lembra de Ana? O Senhor. Você lembra que nós lemos agora há pouco que era o próprio Deus que tinha cerrado, quer dizer, feito Ana ser estéril? Quem pastor? O próprio Deus. E nesse exato momento, quem lembra de Ana? O Senhor. Ele lembrou dela. Que maravilhoso, irmão, hein? Lembrou de quem, pastor? De Ana. Por que, pastor? A oração decidida a mudar de quê? De vida. Ela estava disposta de fazer um pacto com Deus, não querendo apenas um filho. Ela queria o que, pastor? Uma semente que mostre a diferença. Não adianta, meu irmão. Não. Seja diferente. E no 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20, agora, passa para o 20. O 20. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome de quê? De Samuel, porque dizia ela: eu tenho pedido a quem? Ao Senhor. Pedido quem, pastor? Samuel. Ela tinha pedido a quem? Ao Senhor. Vamos ler novamente? E sucedeu que, passando algum tempo, o que acontece? O que acontece? O que acontece, irmão? Sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome de Samuel, porque dizia ela: eu tenho pedido a quem? O que Samuel? O que significa Samuel? Ouvido por Deus. Aquilo que ela tinha pedido, Deus ouviu, lembrou dela, o abençoou. E ela teve quem? O Samuel. Agora passa para o versículo 26. E disse ela: meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar a quem? Ao Senhor. Quer dizer, ela lembra o Eli. Você lembra de mim? Ela veio fazer o que, irmão? Testemunhar. Eli, você lembra de mim? Lembro, mano. Você é a Ana, né? A Ana, a esposa de Eucana? Sim. Você lembra daquele dia que eu estava aqui orando? Lembro. Olha o versículo 27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Quer dizer o que, pastor? Eu pedi esse menino aqui, e Deus me abençoou. Aconteceu o que você chamaria isso? Eu chamo isso de quê, irmão? De maravilhas. Uma estéreo deu luz. Não somente isso, mas foi colocado no memorial da diferença. Por que, pastor, que foi colocado no memorial da diferença? Versículo seguinte, 28. E pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele o adorou ali quem? O Senhor. Eu pedi, e do jeito que eu pedi, eu vou também entregar. Porque eu te digo, irmão, após esse mamar, menino, ele começou a andar, começou a comer com as suas próprias mãos, ela foi lá entregar para quem? Para Deus. Não foi para ele, foi para Deus. Se ela fosse entregar para ele, ele iria criar como Ofis e Finéias.
Ele via os erros dos seus filhos e não corrigia. E aquela mulher estéril que nunca deu luz, naquele momento, meu querido, ela foi colocada no memorial da diferença. A estéril deu luz. Porque no 1 Samuel, capítulo 2, no versículo 18, diz: 2:18. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com o quê? Eufode de linho. Ó. É o quê? Eufode de linho. Vestido. O que ele fazia? Ele ministrava, pregava a palavra de quem? De Deus. Olha o 19. E a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia, quando com o seu marido subia e a sacrificava. E o sacrifício era quando? Anual. O orgulho daquela mãe é ver aquele filho. Por quê? Ela pedia o filho? Não, ela só ficava chorando, amargurada. Oh meu Deus! Mas ela chegava lá de ano em ano e olhava para Samuel. E ela olhava e parecia assim que era algo impossível. Parecia um sonho. Mas um sonho que se tornou o quê? Realidade. Versículo 20. E Eli o abençoava, e Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltaram para onde? Para o seu lugar. Olha o 21. E visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve quantos? 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante de quem? Para não fazer falta do Samuel, Deus abençoou Ana, dando o quê? 3 filhos. E quantas filhas? 2 filhas. Por quê? Para suprir a necessidade daquela mulher. Olha como Deus é maravilhoso, irmão. Deus é lindo, poderoso. Por isso eu lhe digo: como que você chamaria isso? Eu chamo de maravilha. Uma Esther que deu a luz, não somente isso, mas foi colocada no memorial da diferença. Devemos fazer isso com ser diferente. Deus tem algo para te dar nós. Em nome de quem? De Jesus. Quem crê, diga amém? Amém. Então vamos ficar de pé. Que Ele te abençoe, irmão, e manifeste a diferença em sua vida também. Quem crê, diga glória a Deus. Não feche os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Ele é Deus de maravilhas. Esperando Ele